Esse exercício pede o seguinte, que você demonstre que o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero, não existe. Bom, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o limite de uma função chamada de f de x, quando x tende a um valor que eu vou chamar de a, ele existe se e somente se os limites laterais dele forem iguais. Ou seja, se o limite da função f de x, quando x tende a pela direita, que a gente usa o símbolo mais, for igual ao limite da f de x, quando x tende a pela esquerda. Então, graficamente, isso seria, se eu tenho minha f de x aqui, imagine que é uma função qualquer aqui desse tipo, e eu tenho meu ponto x igual a a. Então, falar que o limite de f de x, quando x tende a existe, significa dizer que se eu me aproximar de a tanto pela direita, ou seja, por valores maiores do que a, tanto pela esquerda, ou seja, por valores menores que a, o resultado final vai ser o mesmo, a minha f de x vai ser a mesma. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, isso acontece. Se eu me aproximo aqui pela direita, eu vou chegar nesse ponto aqui. E se eu me aproximo pela esquerda, eu também chego no mesmo ponto. Então, eu digo que o limite de f de x, quando x tende a, existe. Porém, nem sempre isso é verdade. A gente pode ter uma função descontínua desse tipo. Então, essa função, se eu pegar o ponto A aqui, se eu me aproximar do ponto A pela esquerda, a minha função vai tender esse ponto aqui. Vou chamar de L. Mas se eu me aproximar de A pela direita, ou seja, por aqui, ele vai tender a um valor diferente de L. Vou chamar de H. Ou seja, quando eu me aproximo de A pela esquerda, ele vai tender a L. Quando eu me aproximo de A pela direita, ele vai tender a H. Ou seja, os limites eles são diferentes. Quando x tende a pela direita ou quando x tende a pela esquerda. Então, eu falo que o limite de f de x quando x tende a não existe nesse caso, porque os limites laterais deles são diferentes. Então, sabendo dessa propriedade, a gente pode resolver o limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero, calculando os valores dos limites laterais, ou seja, de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, e depois calculando para quando x tende a zero pela esquerda. Quando ele tende a zero pela direita, eu estou me aproximando de zero, utilizando valores maiores do que zero. Então, nesse caso, o limite de x tendendo a zero pela direita, visto que x é maior do que zero, então o módulo de x é simplesmente igual a x. Então fica limite de x sobre x. Só que x sobre x é igual a 1. Então, o limite quando x tende a zero pela direita vai valer 1. Agora, calculando quando x tende a zero pela esquerda, a gente tem o seguinte. É o limite quando x tende a zero pela esquerda de módulo de x sobre x. Só que agora eu estou me aproximando de zero pela esquerda, ou seja, estou pegando valores negativos, menores do que zero. Então, o módulo de x vai ser igual a menos x. Então, eu tenho o limite de x tendendo a zero pela esquerda de menos x sobre x, que é igual a menos 1. Então, a gente observa que os dois valores são diferentes. Então, se os dois valores são diferentes, então o limite de x tendendo a zero de módulo de x sobre x não existe, conforme a gente vê nessa regra que eu falei. Bom, aqui também temos um outro exercício um pouquinho diferente do usual. Ele simplesmente pede para que a gente mostre que o limite de módulo de x, quando x tende a zero, é igual a zero. Antes de resolver esse exercício, é bom lembrar a seguinte propriedade. Se x for maior ou igual a zero, então o módulo de x é igual a x. Então, por exemplo, se x for 3, então o módulo de 3 é igual a 3. Se x for igual a 10, o módulo de 10 é igual a 10. E também se
x for menor que zero, então o módulo de x é menos x. Então, por exemplo, se x for menos 3, então o módulo de menos 3 é menos 3, que é igual a 3. O módulo de menos 10 é menos 10, que é igual a 10. Então, se x for menor que zero, o módulo de x é simplesmente menos ele, ou seja, menos x. Então, sabendo dessa propriedade, então a gente consegue resolver o exercício separando ele em dois casos. Então, a gente tem o caso 1, em que x é maior ou igual a zero. Então, o módulo de x é igual a x. Então, o limite fica o seguinte, limite de x tendendo a zero de módulo de x. Só que o módulo de x é igual a x, quando x é maior ou igual a zero. Então, fica só limite de x quando x tendendo a zero. Limite de x quando x tende a zero é simplesmente zero. Agora a gente vai olhar o segundo caso. Então, no caso 2, a gente analisa quando x for menor que zero. Ou seja, o módulo de x é igual a menos x. Então, nesse caso, o limite de módulo de x quando x tende a zero, o módulo de x para x menor que zero é menos x. Então, fica o limite de menos x quando x tende a zero. Só que, novamente, menos x quando x tende a zero também vai dar zero. Você pode simplesmente substituir o valor aqui e verificar isso aqui. Então, nos dois casos, seja x maior ou igual a zero, ou seja x menor que zero, o limite vai dar o mesmo, vai dar zero. Então, a resposta final é que o limite de módulo de x quando x tende a zero, isso daqui é zero,